A paz do Senhor! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de variedades. E vamos estar juntos aqui comentando mais uma revista da nossa escola dominical. Glória a Deus! Lição de número 7, que tem por título O Evangelho é para Todos. Esta lição ela está baseada no livro de Atos, capítulo de número 10. Nós temos como base nesta lição, como eu já acabei de falar para vocês, Atos, capítulo de número 10, do versículo 1 ao 8, e temos também do versículo 34 ao 48. Glória a Deus. A igreja ela exerce um papel fundamental na propagação do evangelho do reino de forma equivocada. Muitos cristãos oram ao Senhor para que vá salvar alguém. No entanto, a igreja é o instrumento de Deus na propagação do evangelho de salvação. Não são os anjos que vão descer para pregar, muito menos a religião. Glória a Deus. Então, esta lição é uma lição que tem por finalidade nos instruir acerca do objetivo da evangelização e também nós sabermos, como se faz importante a evangelização. E juntamente com todos, você que agora está nos assistindo, nós vamos estar comentando esta lição da nossa escola dominical, revista da nossa escola dominical. Glória a Deus. Então, queremos que você permaneça aí conosco e juntos eu creio que vai ser uma grande bênção para todos nós esta lição que tem uma importância muito grande. Glória a Deus. Essa lição ela tem por título como o nosso assunto: o Evangelho é para todos. O nosso textuário diz: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo de número 30, Atos capítulo de número 10, versículo de número 34. Então aí está o nosso textuário de nossa lição. Nossa verdade prática: a conversão de Cornélio e sua casa evidencia a queda das últimas barreiras para o avanço do evangelho entre as nações. Aí está a nossa verdade prática de hoje. Glória a Deus, deste domingo. Temos aqui como esboço da nossa lição a introdução, Evangelho para Todos, a visão de Pedro, a confirmação de Deus. Isso aí é o esboço da nossa lição. Nós vamos entrar agora para o texto propriamente dito, lição de número 7, o Evangelho é para Todos, é o assunto e a introdução da nossa lição, que diz: Atos dos Apóstolos serve também para cobrir a transição em que Israel vai saindo de cena e a igreja assume o primeiro plano. Isso ficará mais evidente em nossas lições daqui para frente. Glória a Deus. Então nós vamos estar entrando já aqui nos tópicos da nossa lição deste domingo e acreditamos que você vai ser muitíssimo abençoado. Glória a Deus. Então aí está, queridos irmãos, nós estávamos lendo aí o assunto da lição para os irmãos, o nosso textual, e vamos entrar agora já na nossa introdução, a introdução da nossa lição, Glória a Deus. Creio que você, se permanecer aí, será muitíssimo abençoado. Glória a Deus. Então fique aí conosco que nós vamos agora para
a introdução da nossa lição. Glória a Deus. O item de número 1 diz assim: Evangelho para todos, né? O item 1. Número 1, Enéas e Dorcas, Atos, capítulo de número 9, versículo 31 a 46. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos capítulo 9, versículo de número 31. Número 2, Cornélio, Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 2. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui nossa lição que o número 1, Enéas e Dorcas, né, como aí está, diz que foram duas pessoas importantíssimas, dois obreiros, aliás, né, dois missionários, né, um missionário, uma missionária, podemos dizer assim, e tiveram um papel muito importante para a chegada do Evangelho. Ele diz que a igreja ela crescia, né? A igreja ela já estava se expandindo por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E a igreja ela ia edificando-se a cada dia, ela aumentava não só em números, mas também em qualidade, a espiritualidade da igreja, né? E o povo tinha um grande temor e tremor em estar servindo ao Senhor. E como diz o texto em Atos 9, versículo 31, que havia conforto do Espírito Santo. Então a igreja com isso ela crescia em números. Glória a Deus. Em Atos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 2, nós encontramos o versículo: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então aí fala de um homem chamado Cornélio, e diz que esse homem era um homem que ele era muito piedoso. Ele era um homem que ele dava suas esmolas, era um homem que vivia em contínua oração, né? E como diz aqui o texto, a expressão temente a Deus, no versículo 2, alusiva ao próprio Cornélio, mostra um homem que conhecia a lei de Deus. O termo anterior, piedoso, do grego Eusébia, aponta uma pessoa que sempre procura adorar a Deus do jeito mais puro e verdadeiro, que considerava correto e também serve corretamente ao próximo e lhe favorece com dádivas. Cornélio tinha uma profunda e sincera vida religiosa. Então nos mostra aí o Evangelho chegando agora ao povo naquela época, chegando aos gentios, chegando ao povo de Deus. E nós encontramos aqui nesses já dois itens, o número 1 e o número 2, falando de Enéas, falando de Dorcas, falando também, né, de Cornélio. Número 3, aí vamos aqui para o número 3, evangelização não é para anjos. Atos capítulo 10, versículo 3 a 8, né? Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5. Não é a primeira menção de anjos em Atos. Eles foram mencionados várias vezes. Nessas passagens vemos que não era função deles anunciar o Evangelho. Em Atos capítulo 5, versículo 19, eles libertam os apóstolos e os incentiva a pregar. Em Atos 8, 26, o anjo não prega ao eunuco, mas ordena que Filipe o faça. E aqui diz a Cornélio que chamasse a Pedro. Glória a Deus. Então aí está, irmãos, nós encontramos agora que esse Evangelho
Ele agora vai se estendendo e é enviado mensageiros até Jope, e lá eles mandam chamar a Simão, né, que todos sabem, que tem por sobrenome Pedro. E agora nós encontramos aqui a primeira menção de anjo em Atos dos Apóstolos, onde todos temos o conhecimento que eles se colocaram à disposição para pregar o Evangelho, mas o Evangelho ele foi destinado a nós a pregarmos. A própria Bíblia ela diz que ide por todo mundo, pregai o Evangelho, o meu Evangelho a toda criatura. Então, o Evangelho ele é para todos. Não existe assim um grupo escolhido, separado para o Evangelho. Não, porque Jesus, quando ele morre na cruz por todos. Jesus agora ele nos habilita a ter a salvação. Daí todos nós estamos habilitados a termos a salvação. Todo ser humano, qual foi a carta que habilitou o homem à salvação? Foi a morte lá na cruz. Jesus agora ele quebra, né, todo aquele problema que havia, que distanciava a igreja, que distanciava o povo de Deus. Quando Jesus morre na cruz agora, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, nós agora vamos ter acesso. Nós vamos poder chegar a Cristo. Nós vamos ter agora facilidade de termos a salvação, porque até então nós não tínhamos ainda esse vínculo, nós não tínhamos ainda esse elo ligado a Cristo. Mas quando Cristo morre lá na cruz do Calvário, ele habilitou o homem, todos, né? Então o Evangelho é para todos. Agora, quando ele nos habilita para termos a salvação, aí vem os processos, que um deles será o convencimento através do Espírito Santo, e depois deste convencimento nós vamos para os demais processos que irão acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Então Deus, aqui nós podemos ver o interesse do próprio Deus, o Pai, o Yahvé, o Senhor, em salvar toda a humanidade. Glória a Deus. Então aí nós temos o item de número 1 e nós vamos agora, meus amados irmãos, partirmos para o item de número 2, né? Item de número 2 agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, antes de nós entrarmos no item de número 2, nós temos ainda algo a respeito sobre a cronologia da igreja, né? Cronologia da igreja. E nós encontramos aí sobre a cronologia da igreja algo de muita importância e que nós não poderemos deixar, né, de trazer aqui também para os nossos irmãos. Glória a Deus. Então, vamos aqui. Nós temos aqui 30 depois de Cristo, o Espírito Santo ele desce no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, ali no capítulo número 2, né? Nós temos aí também a conversão de Saulo no ano de número 35 depois de Cristo. Depois nós temos aqui no ano de número, já no ano 46, nós temos Paulo inicia sua primeira viagem missionária. Aí nós vamos encontrar a primeira viagem missionária de Paulo, ela vai estar lá já no capítulo de número 13, né, propriamente dito, lá de Atos, e nós vamos ver aí. Então isso aí é a cronologia da igreja, para nós apenas termos, né, um pequeno acompanhamento a respeito dos acontecimentos. Aí mais embaixo aqui os irmãos podem ver, né, Paulo viaja a Roma, nós vamos vendo aqui. Depois Paulo é libertado, escreve cartas às pessoas pessoais, né, a Timóteo e a Tito. Em 64 o incêndio ocorre em Roma
e é atribuído aos cristãos pelo imperador Nero, né? Paulo é preso novamente na cidade, né? Enquanto aguarda a execução eminente, né? Paulo escreve sua última carta, que foi a 2 Timóteo, esse período estimado de escrita de 2 Pedro e do Evangelho segundo Mateus, né? Temos aí o ano de 66, data estimada das cartas de Hebreus e de Judas. E aí por diante. Vamos encontrar aqui agora, né, a discriminadas viagens missionárias de Paulo, né, irmãos? Primeira viagem, como eu já falei, no ano 46 a 48, foi a sua ida e volta. Atos 13, começa aí agora as viagens. Segunda viagem dele aconteceu em 49 a 52 depois de Cristo, e de volta também, já está em Atos no capítulo número 15. Terceira viagem dele foi em 53 a 58, Atos capítulo 18, e viagem de Paulo a Roma, que foi já também uma das suas, que ele só foi, né? Foi no ano de 59 a 62 depois de Cristo, e nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós encontramos aí as viagens missionárias de Paulo. Paulo, todas as viagens que ele fez, ele foi e voltou, né? Até a terceira viagem. Já na sua quarta viagem, que ele vai para Roma, ele apenas vai, né? Não tem a sua volta. Aqui para nosso conhecimento. Glória a Deus, graças a Deus. E nós encontramos aqui as cidades visitadas por Paulo, né, irmãos? Aqui temos cidades que ele foi 2 vezes, outras ele foi apenas uma vez, e assim sucessivamente. Entramos agora no item de número 2, amados, a visão de Pedro. Glória a Deus. Essa passagem narra eventos ocorridos uns 10 anos após o Pentecostes chegar a hora, o campo estava maduro. Número 1 diz: destrói o legalismo. Atos 10:8. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus queria alcançar os gentios. Seu plano de salvação é para todos. Número 2, revela a vontade de Deus, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então aqui Deus deixa claro para Pedro qual era a sua vontade, mas ele era um instrumento inadequado nesse momento, né? Número 3 diz: conduz à salvação. Atos capítulo 11, versículo de número 34, que diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Então, nós temos aqui, meus amados irmãos, o item de número 2, né? O item de número 2. Glória a Deus. Encontramos neste item aí de número 2, e nós vemos que o Evangelho, ele dá-se a entender agora que ele realmente é para todos. E Pedro, ele tem uma visão. Nessa visão de Pedro, ele agora ele não consegue ainda entender que o Jesus, quando ele morre na cruz, quando ele agora, próprio Pedro é usado por Deus, já lá em Atos no capítulo 2, aliás depois do capítulo 2, já lá em Atos 3, 4, nós vamos ver ali, começa as conversões, as primeiras conversões. Nós vamos encontrar que a igreja ela começa a crescer, mas o legalismo estava na vida. Você pode encontrar, você pode ver que ainda estava na vida deles, aliás, principalmente de Pedro, que tem aqui esse desentendimento a respeito do Evangelho, né? Então Pedro tinha uma visão em que esse Evangelho, né, ele é chegado a hora, o campo está maduro, mas agora ele ainda não tem aquela total abertura para quem seria o Evangelho. Glória a Deus. E nós vemos aqui
que no número 2 revela a vontade de Deus. Então deixa claro para Pedro qual era a sua vontade. Mas Paulo, ele não era um instrumento ainda nesse momento aqui adequado. Mas quando nós vamos lá para o número 3, conduz à salvação, Atos 1:34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro agora já começa a se adequar ao projeto, ao plano de Deus que é para todos nós. Então, o grandioso propósito de Deus é a salvação. Deus não mede esforços para isso. Caminha em direção do homem sedento para revelar a sua vontade. Glória a Deus. Então, ainda no número 1, assim Deus iria trabalhar o coração do apóstolo. A visão precisou ser repetida 3 vezes, conforme Atos 10:15. Por quê? Essa passagem não diz respeito apenas à conversão de Cornélio, mas também sobre como Deus é capaz de moldar e enviar pessoa, pessoa certa para fazer a sua verdade, a sua vontade, aliás. Então, Pedro é desafiado por Deus a ultrapassar barreiras e limites até então intransponíveis para um judeu da sua estirpe. Então, Pedro agora ele vai contornar toda essa situação aí. Deus agora vai mostrar para ele que o evangelho ele era para todos nós. E número 2, isso deve nos trazer esperança. Deus pode nos usar também. Somos diferentes dele. Não é à toa que diante da ordem levanta-te, Pedro mata e come. Ele resiste dizendo: de modo nenhum, Senhor. Veja que o legalismo e as tradições religiosas têm o poder de nos levar a dizer não para Deus e passar por cima da sua palavra. Parece que antes de evangelizar, Pedro precisava ser evangelizado. E isso leva-se em conta que ele ainda não estava adequado, por isso que não estava adequado. Mas de repente aqui no número 3 nós encontramos, então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O grandioso propósito de Deus é salvar o homem. Então Deus ele não mede esforço para isso. Caminha em direção do homem sedento para revelar sua vontade. Então não existe para Deus limites para salvar o homem, para nos salvar. Deus ele tem um propósito grande em nos salvar, e esse propósito ele é muito maravilhoso. Deus nos abençoe. Nós vamos já agora partir para o item de número 3. Item de número 3 da nossa lição, que tem por título a confirmação de Deus. Atos 10, 45 e 48. O derramamento do Espírito Santo sobre os ouvintes de Pedro na casa de Cornélio foi uma espécie de tira-teima para que ninguém duvidasse do que estava fazendo. O número 1 diz assim: a rendição de Pedro, Atos 10, 35 a 46. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O derramado do Espírito. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 3. O batismo nas águas. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberem o Espírito Santo? Então, meus amados, nós encontramos aqui no item de número 3, que tem por título a visão de Pedro, que está em Atos no capítulo 10, versículo 35 a 48. Essa passagem narra eventos ocorridos uns 10 anos após o Pentecostes. Chegara a hora, o campo ele estava maduro, como diz aqui o item 2, e o item 3 recolocando, eu fiz aqui uma inversão dos slides. O item 3, a confirmação de Deus. Então, derramamento do Espírito Santo sobre os ouvintes de Pedro na casa de Cornélio foi uma espécie de tira-teima. Foi assim algo para que Pedro ele viesse abrir a sua mente, para que ele viesse a entender que o evangelho de Cristo era para todos. E aqui nós vemos no item 1 a rendição de Pedro. Nós vemos no item 2 o derramado do Espírito,
Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviu a palavra. Nós vemos agora o batismo ele se confirmando na vida aqui dos irmãos. Ocorre lá na vida dos apóstolos, em Atos capítulo 2, né, no versículo ali em frente. E nós vemos agora aqui os irmãos sendo batizados. E no número 3, eles sendo batizados nas águas, né? O Espírito de Deus era quem estava dando testemunho aos judeus, presente de que esses homens verdadeiramente haviam nascido de novo. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui diante do slide, né? Nesse slide nós estamos vendo o item 3, a confirmação de Deus. Nós não temos muito tempo para discorrer sobre isso, mas nós vemos aí como Deus é maravilhoso na nossa vida, né, irmãos? Na pregação de Pedro, embora a lei judaica o impedisse de se associar e comer com os gentios, ele mesmo já havia superado isso. Pedro finalmente estava praticando os ensinos de Jesus em plenitude. Finalmente Pedro compreendeu tão claramente o que Deus lhe mostrara que acompanhou os mensageiros sem objeção, coisa que um judeu comum jamais faria. Então Pedro ele aprende agora a lição, né? Pedro ele agora aprende a lição e ele já estava conformado e também a sua mente já estava aberta para isso, né? Amado Espírito, né? Nós vemos aí Pedro ele está pregando e antes de concluir seu sermão o Espírito Santo é derramado abundantemente sobre todos os presentes e eles são batizados com o Espírito Santo. Porque que o acontecido se refere ao batismo com o Espírito Santo e é explicado pelo próprio Pedro, né, em Atos capítulo 11, versículo 16. Então, amados, aí nós encontramos, né, que o Espírito Santo agora ele continua a batizar, e batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo, nesse caso, antecedeu ao batismo nas águas. Fica claro aqui que o batismo nas águas ele se faz necessário para nós, né? E precisamos sim sepultar o velho homem para que venha nascer um novo homem, para que nós possamos estar sempre servindo ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui junto com todos agradecer por mais um comentário de nossa lição bíblica, esta lição de número 7, lição ensinada no domingo, né? Lição da nossa escola dominical, revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela PEC, Ministério Assembleia de Deus de Belém, e quem vos comentou aqui com vocês esse pequeno comentário resumido, né, mas para que não fique em branco aqui esta nossa lição, pastor José Braga, Ministério de Rio Branco, Acre, Assembleia de Deus, e rogando a todos vocês as orações. Meus amados, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal aí, né? Não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de ativar o sino para as nossas próximas publicações. E não esqueça também de compartilhar. Então divulgue, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Deus te abençoe. Muito obrigado por mais uma vez você ter nos acompanhado neste pequeno comentário da lição de número 7. O Evangelho é para todos. Até o nosso próximo comentário. Deus te abençoe.